Olá pessoal, bom dia a todos e a todas. A gente está aqui mais uma vez para continuação dessas aulas que a gente tem tido da turma do sexto ano do nosso colégio. E a gente, na aula passada, nós falamos sobre o conceito de cultura. A gente viu o conceito de etnocentrismo, nós vimos o conceito de aquilo que a gente vai chamar de o relativismo cultural. E falamos um pouquinho sobre o processo de assimilação. Hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que são padrões culturais e a gente vai fazer algumas observações sobre os temas que decorrem de padrões culturais. Então, preste atenção na nossa aula e depois no final, se você tiver alguma dúvida ou qualquer coisa, se deixa lá na parte lá de perguntas e de opiniões, se você também quiser assim fazer. Então vamos lá. Então eu vou falar um pouquinho sobre padrão cultural. O que é padrão cultural? Então os padrões culturais são um conjunto de comportamentos, práticas e crenças, valores comuns aos membros de uma determinada cultura. O que isso quer dizer na prática, gente? É que um padrão cultural é como uma determinada cultura funciona e como ela é padronizada a partir de seus referenciais. Então, por exemplo, por que determinada cultura e determinado povo tem sempre os mesmos gostos, tem o mesmo... Por exemplo, uma das questões do padrão cultural é a questão da língua, por exemplo. Você nasceu no Brasil, então você é brasileiro, você não tem como... Quando você vai ser educado, você vai ser educado dentro de uma perspectiva de uma cultura brasileira. A língua que você vai aprender vai ser o português. Não tem como você, por exemplo, nascer no Brasil e a tua língua primeira que você vai ter contato vai ser, por exemplo, o inglês. Talvez você poderia ser se seus pais fossem ingleses e optassem por assim fazer. Mas se você é brasileiro, a tendência natural é que você tenha uma língua e o padrão dessa língua vai ser o português, certo? Então, isso tem a ver com esse processo de padronização cultural. Então, cada cultura tem em comum uma língua, uma história, uma religião, costumes e valores que tem a ver com o núcleo daquela realidade. A gente tem um sistema de organização social, incluindo as normas de conduta, que são normas pessoais, a questão familiar. A gente tem artefatos que são peculiares a uma determinada cultura, como a pintura, a música. Nós temos alguns hábitos alimentares e sanitários que têm a ver justamente com isso, e a gente tem uma moral comum, e isso é o que vai definir a própria cultura, né? E aí a gente tem aqui os chamados padrões culturais. Então, o padrão cultural desempenha um papel importante na construção do significado em relação às atividades que a gente desenvolve e cada pessoa naquele ambiente. E é através do processo de socialização que o indivíduo vai interiorizando uma determinada cultura. Esse processo de socialização a gente vai chamar de assimilação, de aculturação ou endoculturação, ou seja, é pegar aquela cultura e trazer para dentro da gente. E ela está tão dentro da gente que a gente não percebe. Por exemplo, por que você tem que comer de talher, por exemplo? Por que você tem que escovar os dentes depois que você acorda? Isso se você escova, né? Por que você tem que escovar os dentes? Por que você tem... Esses hábitos são estabelecidos pra gente porque nossos pais já faziam isso e a gente vai reproduzir isso o tempo todo. Então, esse processo que a gente chama de aculturação, que as pessoas passam, né? Um processo de socialização. A gente vai se socializando a determinados comportamentos. Então, os padrões culturais, eles não são uma coisa estática, eles mudam, né? Eles estabelecem contato com pessoas e de outros grupos e eu vou me aculturando. Eu vou pegando uma referência cultural daqui, outra dali, de forma que eu vou transformando isso. Não é uma coisa que seja aquilo e pronto, né? Cada povo passa por mudanças culturais ao longo dos anos, dos séculos e tudo mais. E essa aculturação resulta do contato contínuo entre os indivíduos de culturas diferentes. Por exemplo, se você viaja, vai para outro estado, vai para outro país, você começa a ter contato com essas outras culturas. E esse contato com outras culturas gera em você uma assimilação dessas outras culturas, de forma que isso passa a fazer parte de você também, né? E dentro dessa perspectiva é que a gente vai ter aquilo que a gente já viu na hora passada, que é a diversidade cultural. Cada povo desenvolve um estilo de vida
que é muito parecido entre determinado povo e aquilo é importante para ele e talvez não seja tão importante para o outro povo, né? Para uma outra realidade cultural. E aí a gente falou também sobre a própria questão da diversidade cultural, né? Que cada povo tem essa característica própria. Por exemplo, na Índia, a vaca é um animal sagrado, ou seja, as pessoas não... Aqui no Brasil, a pecuária, né? Que é a área que você tem de produção de carne. E no Brasil a gente come muito, né? Carne bovina, e o Brasil exporta, um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo. Então, já na Índia, a vaca é um animal sagrado. As pessoas não comem vaca, por exemplo. Ela é cultuada como se fosse uma divindade. E isso tem a ver com a questão dessa diversidade cultural, né? Da forma como cada pessoa, cada indivíduo reage, né? E aí nós falamos um pouco disso. E aí a gente precisa entender o seguinte. Nesse processo de socialização, a gente termina incorrendo em alguns equívocos. E um deles, por exemplo, é o preconceito que a gente tem em relação a determinada pessoa por causa da sua cultura ser diferente da gente, da nossa. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma religião diferente da minha, eu termino tendo uma tendência de pré-julgar essa pessoa, estabelecer um preconceito em relação a essa pessoa. E a gente precisa entender, na realidade, exatamente isso, que cada povo e cada cultura tem seus valores. E quando eu olho de forma absoluta, total, para a minha compreensão do mundo, sem levar em consideração a forma como o outro processa e compreende o mundo, eu estou agindo de forma, estabelecendo um preconceito cultural em relação a outra pessoa. E aí, dentro desse processo de padrão social, só para a gente voltar, essas padronizações são estabelecidas a partir dessas relações que a gente constrói. Então, eu termino reproduzindo determinados hábitos por causa da forma onde eu estou sendo aculturado. Então, por exemplo, se na sua casa seus pais têm o hábito de todos os dias comer à mesa, ou tem o hábito de uma vez, tipo no domingo, se encontra todo mundo e sentam à mesa para poder comer, isso torna-se um padrão para você. Você assimila isso como sendo seu referencial. E qual a tendência natural? A tendência natural é que você, quando for adulto e tiver com seus filhos, irá reproduzir essa mesma coisa, porque você teve isso como referência. Então, esse padrão cultural, ele estabelece e termina tendo de nós uma espécie de reprodução. Eu vejo aquilo, assimilo mesmo sem perceber e passo a fazer também como algo do meu cotidiano. Então, por exemplo, se você vive dentro de uma cultura, se seus pais, por exemplo, têm uma cultura de frequentar a igreja, de ir a um culto, ou a missa, ou a qualquer outra manifestação cultural, religiosa, perdão, a tendência natural sua será reproduzir isso. Ou, quando você tem uma relação de conflito com aquilo, geralmente você termina tendo isso também, na adolescência principalmente, você termina gerando uma relação de conflito. Você não quer fazer aquilo, mas seu pai quer obrigar você a fazer. Então você começa agora a se opor àquilo que seu pai ou sua mãe quer que você faça, como uma forma de se opor ou contrapor aquilo que seu pai ou sua mãe está tentando estabelecer para você. Então, gente, quando a gente fala dessa coisa da padronização, isso se dá a partir daquilo que eu quero trazer para vocês, que é da socialização. Socialização é um processo pelo qual, ao longo de toda a vida, o ser humano aprende e interioriza os diversos elementos de uma determinada cultura. E aí ele vai terminando sendo envolvido por isso, integrando-se, e assim passa a fazer parte desse meio cultural específico. Então, esse processo de socialização que vai estabelecer aquilo que a gente chama de padrão cultural. Por socialização, a gente pode chamar de socialização primária, que é aquela que se dá e se desenvolve durante o período da nossa infância, que é a nossa família. Então, o primeiro ambiente de socialização que você passa a ter é o ambiente da sua família, onde você vai aprender os hábitos daquela família, da forma como as pessoas vivem dentro da sua casa, você começa a reproduzir aquilo. Então, isso a gente chama de, preste atenção, socialização primária é aquele que se dá dentro do ambiente da família.
e você tem aquilo que a gente chama de socialização secundária, certo? E tem a ver com os papéis que você começa a desenvolver dentro da sociedade. Então, por exemplo, quando você começa a frequentar a escola, um exemplo, você começa a desenvolver aquilo que a gente chama de socialização secundária. Então você passa a ter contato com seus amigos, com seus colegas, começa a desenvolver uma afinidade, começa a ter uma relação de amizade a partir das afinidades que você tem. Então isso aí é a socialização secundária. A primeira, a primária, acontece no ambiente da nossa casa. A secundária tem a ver com a escola. Posteriormente, quando vocês estiverem trabalhando, tem a ver com as relações que você constrói do trabalho, dos grupos que você tem de amizades que você tem no seu cotidiano, dos amigos da rua. Então, esses passam a ser um processo de socialização que a gente chama de socialização secundária. Então, e o que seria então a socialização? É quando a gente absorve determinados processos comportamentais a partir dessas relações que a gente tem, dos vínculos afetivos e da nossa conduta, né? O comportamento que eu passo a ter na sociedade. E como é que isso se dá então? E aí presta atenção, esse processo se dá por 3 realidades. Primeiro, por aprendizagem. Aprende-se por tentativa, erro e repetição. Por exemplo, quando você estava aprendendo a andar, você ia lá e tipo, caía, seu pai e sua mãe levantavam. Quando você estava aprendendo, por exemplo, a andar de bicicleta, você aprende nessa perspectiva. Você gera um vínculo de socialização a partir desse modelo de aprendizagem. Você está aprendendo a andar de bicicleta, vai lá, seu pai vai lá, sua mãe segura, daqui a pouco você vai quando você está andando, mas caiu algumas vezes, ralou o joelho, se ferrou e depois foi lá, levantou e foi lá de novo. Então, por aprendizagem. Segundo fator é por imitação. Repete-se de forma mecânica o comportamento que você observa. Então, se seu pai age de uma determinada forma, se sua mãe age de determinada forma, você começa a imitar seu pai e sua mãe em relação ao comportamento que ele desempenha, a forma como ele lida, a forma como ele e ela se comportam. Você começa então a imitar. Então, o primeiro processo que se dá de assimilação se dá por aprendizagem, você aprende na perspectiva de tentativa e erro. Segundo, se dá a partir da imitação, você imita as pessoas que são modelos para você. E por último, terceiro, por identificação. Você assume um determinado comportamento porque você se identifica com aquilo. Você acha aquilo legal, você acha aquilo bacana. Por exemplo, você tem afinidade para a prática do futebol, você começa a ter então uma identidade com um determinado jogador de futebol, o estilo dele jogar. Então você começa então a meio que copiar aquilo, né? Você vai se identificando, você acha legal a questão do jogar bola, no caso da menina, por exemplo, em relação ao vôlei, ao próprio futebol também. Você passa agora a ter uma identificação com aquilo. Você faz aquilo não apenas por um processo de aprendizagem, não apenas pela imitação, mas porque agora você se identifica com aquilo. Você é envolvido por aquilo. Então, pessoal, para a gente caminhar para o final, você tem os agentes de socialização, né? E esses agentes de socialização são, como a gente viu, a família, que é o primeiro, e o segundo agente de socialização que a gente tem, é a escola. Então, os dois ambientes que nós temos, de um agente de socialização, você tem a família como um primeiro agente de socialização, e depois o ambiente que a gente tem de socialização, onde a gente é formatado, é a escola. Pessoal, eu fico por aqui, tá certo? Falando sobre essa aula de hoje, padrão social e sobre o processo de socialização. Qualquer dúvida que você tenha, anote aí, tome nota e deixe alguma informação ou no próprio link na parte de comentários do vídeo, ou então na nossa aula que a gente vou estar disponível para estar com vocês daqui a pouco, para alguma dúvida, se porventura você tiver, tá certo? Então, mais uma vez, prazer estar aqui com vocês novamente, e a gente se encontra na outra semana para a gente continuar falando um pouquinho sobre essas questões relacionadas ao comportamento humano como desdobramento da filosofia, tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. See you later, tchau.